uma trajetória de quase 30 anos, o site Notícias Agrícolas é sinônimo de credibilidade e responsabilidade no jornalismo agro. Nossos jornalistas, fontes e especialistas convidados são comprometidos com a verdade, promovendo a pluralidade de opiniões e discussões saudáveis. Nossa missão é apoiar agricultores na tomada das melhores decisões na gestão de suas propriedades, negócios e investimentos. Com dados precisos e atualizados, estamos sempre ao lado do produtor rural. São quase 3 décadas de confiança e parceria com nossos milhares de seguidores. Essa credibilidade e excelência resultaram em reconhecimento. Em 2024, o Notícias Agrícolas esteve entre os finalistas na categoria Site do Prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio pela 4ª vez. Também participamos como finalista nas categorias Canal de Vídeo, YouTube e Instagram, Podcast, com o podcast Café em Prosa e além dos jornalistas Carla Mendes, Alexander Horta e Jonathan Simeão. Um testemunho do nosso compromisso contínuo com a qualidade e a relevância das informações que fornecemos. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim com o nosso tradicional fechamento de mercado, olhando para o que aconteceu com os grãos lá na Bolsa de Chicago, em especial com a soja. Depois de uma semana ou de um início de semana pesado aí para os negócios em Chicago, com quedas até significativas aí para a soja, perdendo aquele patamar dos $10 por bushel, principalmente depois do relatório do USDA divulgado na última segunda-feira, mostrando aumento de produção, produtividade, área plantada, enfim, até estoque final aumentou lá nos Estados Unidos. O mercado nesta quarta-feira deu um respiro. Enfim, a gente tem aí uma alta registrada nos principais contratos. Estou falando aí de setembro, outubro e novembro, setembro, novembro e janeiro também aí, com altas entre 5 e 6 pontos, nada que mude a tendência, mas pelo menos um respiro aí para os preços nessa semana pesada aí para a soja. Para comentar o mercado, trazer as expectativas aí de preços para a gente, principalmente ajudar a gente a entender o que está acontecendo, nosso convidado hoje é o Júlio Lombardi. Ele é lá da Beyond Agro, está aqui comigo já o Júlio na tela. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho desse mercado. O mercado, como eu disse, começou pesado a semana, mas hoje parou para um respiro. Como é que a gente pode avaliar esse movimento positivo da sessão de hoje, Júlio? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Boa tarde. Obrigado pelo convite de bater esse papo. Hoje é um mercado que, enfim, deu um respiro. Eu acho que era algo que o mercado, depois dessas baixas, principalmente devido ao relatório do SDA, era importante esse fechamento do mercado hoje de entender que após uma abertura no noturno negativa e durante o mercado ele está operando positivo, o fechamento era muito importante para entender as tendências, principalmente correção técnica. Então, o que a gente vê hoje no mercado é o que a gente chama de correção técnica do mercado, ou seja, o mercado já estava super vendido, principalmente com os fundos, com mais de 169 mil contratos de posição vendidas de soja, então isso aumentou após o relatório, e estava testando novos níveis. Então, era algo que precisava entender quais eram os níveis de baixa, né, que o mercado ia comportar, e essa melhora hoje faz com que você tenha um novo, teoricamente testou os níveis de baixa, e deveria ser um patamar de baixa a ser testado novamente. O fechamento em alta hoje ajuda um pouco na parte técnica desse fechamento em alta, podendo ter algumas correções para os próximos dias, mas ainda como você mencionou, é uma tendência do mercado, que hoje a gente vê uma tendência de baixa, por tudo que vem do relatório do SDA. Ô Júlio, mas você acha que a gente está próximo aí de um fundo de poço? O mercado ainda testando patamares, como você bem destacou aí, mas hoje o novembro fechou a 9,68. Já dá para dizer que está próximo de um fundo de poço ou ainda é arriscado falar isso?
ainda é arriscado. A gente fala que o mercado, na mínima hoje do X, que é onde basicamente é tradado as operações americanas, ele chegou a 9,55, ou seja, ele testou aí um pouco até mais. Esse fechamento hoje é um pouco de avaliar como vem o comportamento. Precisa normalmente de uns 2, 3 dias para ver essa tendência do mercado, principalmente técnico, né, Alexandre? Porque fundamentalmente a gente já tem essa leitura do STA e agora esse mercado tende a operar um pouco mais técnico para esses próximos dias, até digerir essas informações do STA, tamanho de safra e tudo mais. Então agora testou agora esses 9,55, que seria um nível ainda bem baixo para o X, mas ainda dado o cenário, podemos ver aí Chicagos mais baixos se qualquer notícia, qualquer entrada de fundos novamente operando em posições vendidas. O mercado deve olhar o que agora, Júlio? Principalmente para influenciar, né, nesses testes que você tá chamando a atenção nossa aqui. Não, perfeito. A gente tem dois pontos, eu acho, principais para analisar. Um, que eu acho que esse já está talvez superado, que é um pouco ainda de clima americano, que pode ter um pouco de uma temperatura mais secas no final de safra, mas mudaria pouca condição do que a gente tem visto de tamanho de safra americana. Então, isso faria normalmente só um grau mais especulativo. O que é um dado talvez importante para a gente começar a avaliar daqui para frente é a necessidade de fato dos Estados Unidos começar a vender seus produtos. Então, a gente vem de um farmer selling extremamente atrasado da soja americana. Os Estados Unidos vendeu praticamente 10% de sua produção, comparado em torno de 30, 35% comparado aos outros anos. Então, isso faz com que os Estados Unidos tenha uma oferta de soja muito grande na mão para poder sair com as suas operações. Então, precisamos estar atentos. Na contrapartida, nós vemos que a demanda chinesa ela segue aquecida, porém ela está bem descoberta para os períodos de outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, vamos ver um cenário aqui, o que pode sustentar um pouco o mercado é essa necessidade da China de consumir essa soja americana, mas também temos aqui a grande necessidade dos Estados Unidos sair com esse grão que hoje vendeu muito pouco em relação aos últimos anos. Agora, você fala aí de uma baixa cobertura da China para o último trimestre, principalmente. Isso justifica uma compra agressiva da China a ponto de mudar patamar de preço, Júlio? Ou se isso de fato acontecer, isso só interrompe aí esse processo de baixa que a gente está vendo? O que eu vejo muito, Alexandre, é exatamente esse ponto que você traz, que ele vai dar um alento, a gente não vê, né, não vemos níveis tão mais baixos. Os Estados Unidos, ele tem pouco comercializado, mas um dado também relevante a gente trazer, que é a China, dado que os Estados Unidos não tinha tanta comercialização, e o Brasil, vindo de uma safra relativamente muito boa, a China consumiu mais soja brasileira fazendo um estoque dentro da China. Então, hoje os estoques, é engraçado a gente trazer esse dado, porque a China, na verdade, os estoques da China estão muito altos agora, ou seja, os portos estão cheios de soja e farelo vindo do mercado de importação. Na contrapartida, a China tem tido uma dificuldade de sair com esse volume de farelo, principalmente no mercado local, fazendo com que exista um gargalo. Então, o Brasil ele fez esse papel de fazer uma cobertura, vamos falar assim, para a China, ou seja, a China está coberta, volumes suficientes para poder rodar até a entrada da safra americana, e agora a gente tem aí uma demanda que vai precisar ser coberta pela China de outubro, novembro e dezembro, e um pouco de janeiro, porém, nós também temos aqui a necessidade dos Estados Unidos de vender. Então, essa necessidade de vender faria com que o preço o Chicago pudesse reagir em tons de baixa, mas como existe essa necessidade também da China de fazer coberturas para outubro, novembro, dezembro e janeiro, pode sustentar um pouco esses níveis de Chicago e não vemos níveis tão mais baixos. Talvez isso vai trazer um pouco da sustentação para o mercado, mas não é um mercado que a gente vai ver um mercado de alta. Sim, na verdade, uma sustentação para níveis com viés de baixa do mercado, como a gente já tem visto até então.
Ô, Júlio, essa cobertura para o último trimestre, ela é grande? Ela está muito atrasada e, enfim, é uma demanda razoável, digamos? É uma demanda bem interessante. Na verdade, o programa, basicamente, os Estados Unidos comercializou 10 milhões de toneladas, ele precisa comercializar praticamente os 50 milhões de toneladas que faltariam para lá. Então, hoje, se a gente analisar a cobertura de China, ela deve estar em torno de 6% para outubro, uns 15% para novembro, e dezembro praticamente zerado. E janeiro, em torno de 3, 4%. Ou seja, tem uma demanda é, bem agressiva que deveria vir aí para o mercado americano. Na contrapartida, reforçando, você tem um volume todo americano ainda para ser comercializado. E Esse é um dado hoje, interessante e hoje quando a gente as, olha a safra velha, né, ou seja, brasileira, e olhando a safra atual americana. e hoje essa soja americana, a soja da safra nova americana, ela é competitiva com a brasileira? É uma excelente pergunta, Alexandre. A gente viu um movimento exatamente dessa migração da soja brasileira sendo muito competitiva até agosto, né? Então, vencimentos agosto e começo de setembro, e agora os Estados Unidos, com a necessidade de escoar, já vimos os prêmios americanos se ecoar nas últimas semanas em torno de 10 a 12 cents. Ou seja, a soja americana hoje ela é mais competitiva do que a soja brasileira. E tem outro dado também que a soja brasileira, dado que a gente teve uma safra mais seca esse ano, a qualidade da soja brasileira em relação ao que a gente viu no mercado não faz com que a China tome esse prêmio de vir buscar também uma soja brasileira. Então, hoje, os Estados Unidos é em torno de uns 30 dólares por tonelada mais competitivo que o Brasil. Então, faz com que essa migração da demanda agora vá para o mercado americano. Ou seja, o Brasil ele precisa ser mais competitivo, ou seja, os prêmios no Brasil, para competir com os Estados Unidos, eles precisariam cair e fazer com que o Brasil tivesse os mesmos níveis para poder competir com os Estados Unidos. É, Provavelmente a gente não vai ver muito desse cenário. é engraçado porque agora, ouvindo a sua análise, a gente começa a entender os próprios números do relatório do USDA, né? A gente viu na segunda-feira que o USDA aumentou a exportação em relação ao relatório passado, a exportação americana. E a dúvida era como que eles aumentam a exportação americana diante de um cenário tão restrito de vendas nesse momento, né? Já possivelmente percebendo essa perspectiva aí de que China tem que comprar, né? E não tem outro Exato. fornecedor com volume, pelo menos nesse momento, além da China, né, Júlio? Exato, Alexandre. Se a gente vê a projeção, até mesmo, né, quando é um ponto que sempre pergunta o tamanho da demanda chinesa, nós vemos os relatórios do SDA aumentando essa demanda, então vimos números começando a 106, 109. Dada essa projeção, o mercado deve fechar até agosto em torno de 112 milhões de consumo da China. Na contrapartida, como você mencionou, as exportações, o USDA não mostrou aumento de esmagamento americano. Na contrapartida, você tem que sair com essa soja. Então, tem uma demanda, tem uma oferta reprimida e tem uma demanda que precisa vir buscar essa soja. E aí, fazendo essa pressão um pouco dos Estados Unidos ser competitivo de tirar essa soja, da China poder tirar essa soja dos Estados Unidos. Então, a gente vê essa projeção, os Estados Unidos vai precisar exportar sim ou sim esse volume e vai precisar vir para o mercado. Então, temos um cenário aqui, eu acho que balanceia um pouco a necessidade de China com a necessidade dos Estados Unidos tirar esse grão hoje americano. Mas não alivia em termos de novidade nos preços, talvez, então, né? Isso é exato. Isso China é o mercado tomador e fez essas antecipações de compras, né, brasileiras, provavelmente já pensando nesse cenário. Ou seja, viu que o farmer selling americano já não rodava num pace natural, ou seja, antecipado, dados os preços mais baixos, na contrapartida, agora ela vai precisar vir buscar. Mas é isso. Hoje, talvez a pressão está muito maior americana de tirar esse grão do que a necessidade. Ou seja, soja, o, o maior volume de soja ainda está nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda tem esse volume que poderia fazer essa frente. Então, ele não necessariamente está só na mão dos Estados Unidos, mas, obviamente, os Estados Unidos precisando vender, você faz preço baixo
para que consiga tirar esse grão lá dos Estados Unidos, e Muito, forçando os prêmios americanos a cederem. muito bem, essa é a leitura olhando para Chicago. Vamos pensar agora no Brasil, Júlio. O que ainda tem de soja na mão do produtor? Qual que é o desafio dele para esse resto de ano? Enfim, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços? Porque além da queda em Chicago, a gente viu recentemente o dólar também perdendo um pouco de valor, né? Chegamos a ver ali o dólar nos 5,70, enfim, até mais que isso, e hoje a gente está falando de um dólar abaixo dos 5,50. Exato. Isso tirou reais do brasileiro, não? Do produtor brasileiro, não? Bastante. Acho que o comportamento, principalmente o que tinha sustentado os preços, quando a gente já vinha de um mercado mais baixista, o que tinha sustentado os preços era a questão do câmbio, então fez com que em reais por saca, em dólar fosse barato, mas em reais por saca tivesse preços competitivos para o produtor brasileiro. Existe um volume ainda em torno de uns 20 a 25% da soja brasileira para sair, né, ou seja, de ser comercializada. Obviamente, o Brasil, ele, as coberturas também, podemos olhar as coberturas das indústrias do Brasil. Ou seja, em algum momento, o Brasil, internamente, vai precisar recompor seus estoques para poder fazer esse estoque de passagem até a entrada de safra brasileira. Isso, para efeito no Brasil, o Brasil para a China vir tirar produto no Brasil, ela vai precisar pagar um prêmio, dado que a indústria no Brasil também precisa formar seus estoques. Então, os prêmios no Brasil hoje, eles estão levemente mais firmes em relação ao que a gente viu, dado as quedas de Chicago, não é algo que fomenta uma exportação, ou seja, devemos ter esses volumes muito mais concentrados para o mercado interno brasileiro, e talvez um pouco mais quando a gente olha para alguns estados específicos onde a comercialização foca-se de soja agora. Então, principalmente Rio Grande do Sul, onde você tem uma safra um pouco mais atrasada, lá devemos manter os focos de exportação, alguma coisa com certeza indo para o mercado interno também, mas, por exemplo, regiões como no Mato Grosso, que praticamente todas as estruturas de válvula de saída do Mato Grosso deve convergir para milho, e todo esse volume que esteja no estado vai muito mais estar focado para o mercado interno. E o mercado interno é aquela conta entre quase a paridade de exportação ou o mercado interno, o prêmio, vamos falar, o mercado interno vai ter que pagar um prêmio para segurar essa soja para que ela não saia. Então, podemos ver preços de soja brasileiras em algumas regiões específicas mais sustentados pela necessidade do crush, mas não é nada algo que mude muito os patamares. E como você falou, um câmbio um pouco mais baixo, né, ou seja, reais a 5,40 nessa linha, possivelmente esse reais por saca do produtor não vai ser tão atrativo quanto a gente viu aos câmbios anteriores. Eu acho um ponto de atenção para analisar, mas aqui se tem um pouco mais de sustentação também. Possivelmente as indústrias estão cobertas até novembro, É isso. então você teria uma necessidade aí de começar a avaliar o esmagamento no Brasil também para rodar até o próximo ano. Isso que eu ia perguntar para você. Tem demanda interna suficiente para segurar esse rojão aí? A, a demanda interna, ainda a gente vai ver esse volume, então tem demanda para segurar esse volume, consequentemente, parte desse volume, como eu mencionei, em portos onde, principalmente no Rio Grande do Sul, que basicamente vai virar até o final do ano para exportação de soja, vão ter oportunidades para exportação. E aí, mercados mais locais vão ter um pouco mais de oportunidade do mercado interno, então o mercado interno deve consumir, sim, esse volume, mas ainda a parte devemos ver aí alguma coisa de exportação saindo, mas aí é um pouco do que a gente estava falando há um tempo atrás. Precisamos que o prêmio brasileiro ceda para que o Brasil esteja competitivo ao nível dos Estados Unidos. É. Colaborando aqui com a nossa conversa, o José Natal está dizendo que na região do Triângulo Mineiro, o produtor tem as fábricas ainda comprando, e isso está ajudando a segurar um pouco aí do preço da soja nesse segundo semestre. Queria Exato. aproveitar para também dar boa tarde aí, além do Zé Natal que está participando, para o Anderson Raigert, obrigado Anderson, e o Humberto Yoshikawa, eu acho que é isso. Obrigado aí pela audiência, pessoal.
E mandem suas perguntas, tirem suas dúvidas, aproveitem o Júlio aqui para, enfim, não levar dúvidas para casa. Enfim, o que o Zé Natal está falando vai em linha do que a gente está comentando aqui, né, Júlio? Exato. Isso é importante. Acho que o mercado ele deve seguir agora, os mercados locais, onde a gente vê esmagamentos, deve seguir esse pace de comprar soja para fazer seus estoques e estoques de passagem. Então, devemos ver aí essa sustentação, ou seja, pelo menos um equilíbrio do preço da safra velha, né, podemos falar assim, brasileira, para esse recompor esses estoques. E aí, para a safra nova, a gente tem um cenário projetado também do SDA com muita soja no mercado. São coisas que vão mudar bastante o preço daqui para frente. E como é que está a comercialização do brasileiro, Júlio? O pessoal está se atentando aí para essa possibilidade de super oferta lá na frente? A gente está falando de 125 milhões, de acordo com o último relatório do USDA nos Estados Unidos, e o próprio USDA falando de quase 170 milhões de produção aqui no Brasil. Se concretizar tudo isso é muita coisa, né? Exato. Este é o grande ponto. Obviamente, tem muita coisa para acontecer de questão de safra brasileira. Existe, o Brasil tem um potencial, né, indicado de 170 milhões, mas são alguns dados que a gente diz assim, uma projeção climática de moderado a uma laninha moderada ou neutro, isso faz com que tenhamos mais sojas no mercado global, seja ele Argentina, seja ele Brasil, seja ele Estados Unidos. Isso faz com que os preços, essa super oferta de soja, com que os níveis que a gente tem visto de Chicago. É importante analisar que o Brasil tem esse potencial, a gente viu o mercado sendo comercializado de safra nova, isso é um dado interessante de avaliar, ou seja, o Brasil ele fez boas vendas, né? Ou seja, comparado ao que a gente tem visto projetado, andaram bem o Farmer Selling. Acho um dado interessante que a gente tem levantado principalmente, a China antecipou suas compras, principalmente safra nova. Então, a gente vê que a China já tem praticamente consumido, ou seja, já tem comprado soja 100% brasileira, 19% do seu programa para fevereiro, 52%, 53% para março e em torno de 22% para abril. Então, esse é um volume que a China antecipou suas compras, foram níveis que andaram a níveis interessantes para o produtor brasileiro, dado o mercado que a gente vê hoje. Acho que agora é o ponto onde o mercado deve travar, dado esses preços que a gente tem visto. Ou seja, o mercado super baixo, as contas hoje começam a não fazer sentido aos níveis que andaram. Acho uma preocupação, um dado importante a gente avaliar isso, como teve essa antecipação de soja brasileira de safra nova. Temos em torno, então, aqui do Brasil comprado, em torno da China ter comprado umas 10 milhões de toneladas, fazendo o seu programa de fevereiro, parte de março, parte de abril. E se nós olharmos o Farmer Selling brasileiro, considerando uma safra de 170, ou que seja um pouco abaixo disso, em torno de 17% a 20%, isso faria com que a gente tivesse praticamente uns 28 milhões de toneladas comercializadas, ou seja, o Brasil está longe de soja comparado ao que ele já vendeu para a China. Esse volume, obviamente, tem bastante coisas que nós sabemos que o Brasil opera nas operações de barter, se esse volume deve vir para o Brasil, né, para o mercado novamente, mas podemos ver aqui também que a gente já tem uma porção de trades compradas originadas a grãos que não necessariamente vendeu esse volume ainda para a China. Então, essa saída, quando a China voltar a ter uma demanda olhando safra nova brasileira, possivelmente são esses volumes que devem sair primeiro. Isso faz com que a comercialização não esteja tão atrativa pensando nos períodos onde a safra brasileira precisa, que é principalmente nesse período de março e abril, onde a gente vai ter os maiores volumes entrando no Brasil, praticamente todos os estados no Brasil colhendo. Quer dizer, a gente está com dois problemões aí para a safra do ano que vem, então, que é a super oferta, óbvio, como você bem lembrou, não tem nada pronto, o jogo não está jogado, a safra não foi plantada, mas o mercado já conta com uma safra recorde também aqui na América do Sul, inclusive o Brasil. E agora você está trazendo para a gente essa análise de antecipação de compra dos chineses naqueles meses em que o Brasil é o principal fornecedor. Ou seja, temos aí uma
falta de necessidade diante de uma grande produção sendo prevista, Júlio? Sim, eu achei o ponto como a gente acaba vendo. Quando termina a safra americana, teoricamente o chinês vem, vamos falar, basicamente a China vira os olhos para o Brasil para tomar esse volume. Normalmente a gente vê esses prêmios de janeiro, fevereiro e março um pouco mais valorizados do que os outros vencimentos, dada a necessidade de China. Sim? Porém, vendo um cenário de soja americana sendo mais arrastada. Então, isso faz com que, possivelmente, os estoques sejam mais prolongados, trazendo a não necessidade da China de recompor seus estoques tão rapidamente em um período onde o Brasil vai precisar de escoamento. Então, Ou pelo menos não querer pagar qualquer preço pela soja brasileira, né? exatamente. Então, isso vai fazer com que o produtor brasileiro, obviamente, não comercialize seu grãos tão cedo, né, não mais, dados esses níveis. Então, podemos ver farmer sellings mais curtos, isso prejudica, vamos falar assim, prejudica ou dificulta as trades em fazer seus volumes também de originação, prejudica o produtor dado ao preço que tem dado no mercado hoje. Então, o farmer selling, que normalmente aconteceu nesse pace até agora, devemos ver farmer sellings muito mais baixos e aquele, basicamente, o farmer selling que a gente fala da mão para a boca, ou seja, só vai ser tomado volume à necessidade quando aparece um tomador chinês ou um outro mercado vindo tomar soja do Brasil, ou por necessidade, de fato, do escoamento, de vender. E aí é um período onde a gente vê um mercado um pouco mais flat, que a gente fala, ou seja, mais alinhado entre os vencimentos de fevereiro a março, abril. Não devemos ter tantas diferenças de preços, ou seja, prêmios sendo pagos para essa janela. Nós temos notado, né, isso hoje no mercado, que os prêmios para a safra nova eles têm firmado, muito para corrigir um pouco desses níveis de Chicago que têm caído. Obviamente, muito longe ainda dos níveis de que caiu Chicago. Quando a gente brinca, o Chicago caiu de elevador e os prêmios estão subindo de escada. Então, tem aí uma discrepância grande, mas os prêmios estão um pouco mais firmes do que alguns meses atrás. Mas, dado que esses números que temos visto, principalmente de cobertura chinesa, o que nos mostra hoje que a China não teria tanto apetite de pagar um prêmio tão maior na safra brasileira, se tudo se confirma que esses volumes grandes de soja na América Latina para a próxima rodada de safra brasileira e argentina. É. Se tiver quebra, se tiver um outro cenário, se tiver Tudo conflito no mundo, enfim, tudo isso muda, né, Júlio? Hoje a gente está muda falando, muito, muda muito. hoje a gente está falando de um cenário onde a gente consegue enxergar uma fotografia do que a gente está vendo agora. É óbvio Exato. que as coisas mudam, mas o alerta é muito importante, porque é um cenário muito pertinente nesse momento e, portanto, a atenção deve ser redobrada. Além de bom produtor, garantindo altas produtividades para reduzir custo de produção, principalmente, o produtor agora tem que ser estratégico também na comercialização. E, enfim, evitar aí uma concentração, principalmente de venda, nesse período mais crítico que é de entrada de safra, né? Sem dúvidas. Tudo que mostra o mercado até agora, obviamente, são projeções de safra, mas enquanto esse mercado não se consolida, principalmente plantio brasileiro, o final da safra americana, no primeiro momento, e depois o plantio brasileiro, tem muita água ainda para correr debaixo dessa ponte. Obviamente que isso pode mudar com eleições americanas, principalmente com o clima, pensando na parte fundamental, esse cenário pode mudar muito. Mas hoje a gente vai ter aí, possivelmente, ver um mercado mais baixo, sem muito apetite, até possivelmente a gente entender como vai ser, principalmente, o processo do plantio brasileiro. Se nada atrasa, se as chuvas estão vindo de acordo, se a gente vai estar um período mais seco. Hoje, base cenário, a projeção do SDA é de 170 milhões, algumas outras casas um pouco menos, dada a área no Brasil, mas sim, até praticamente o momento do plantio brasileiro, devemos não ter tanta reação do mercado, dado esse cenário super ofertado que o USDA tem mostrado.
É, e agora, fazendo uma conexão, né, com isso que você falou, eleições americanas, a gente até consegue entender esse comportamento de compra antecipada da China, imaginando que a China está se precavendo de um cenário onde Trump venceria aí as eleições, né, Júlio? Não se sabe o Exato. que tem na Uma boa cabeça, né? combinação, acho, dos dois pontos. Soja brasileira barata, ou seja, porque a Sim, China fez essa reconhecida e comprou, e obviamente você tem aí um pouco de precaução do que, assim como nós temos aqui no Brasil, de entender se faz sentido, esse prêmio pode mudar, como a gente viu historicamente, ou seja, Chicago retém prêmio com 200% a mais de variação, né, de ter subido esses prêmios. Obviamente tem essa preocupação também do lado chinês de recompor acelerar um pouco essas compras, de formar um pouco desses estoques americanos. Então, brasileiros. Eu acho que essa é uma combinação, foi uma combinação interessante para a China. Soja em dólar brasileira, dado o câmbio, que quando a gente projetou esse câmbio para 25, era um câmbio super atrativo, ou seja, em reais por saca também compensou para o produtor brasileiro, em algum momento, fazer essas vendas, na contrapartida em dólar para o chinês também fazer essa cobertura, e obviamente se traz aqui um pouco dessas preocupações que podem acontecer com o cenário político americano. muito bem. Show de análise trazida aí pelo Júlio Lombardi da Beyond Agro. Thalita Borges também está com a gente aqui participando. Boa tarde também para você, Thalita. Obrigado pela audiência. Aliás, pessoal do chat do YouTube, obrigado aí pelas perguntas. E não se esqueçam de fazer sua inscrição no canal, não se esqueçam de deixar seu like, enfim, de acionar o sininho para ser notificado quando a gente estiver sempre com o nosso convidado aqui para que você possa interagir, trocar ideia, tirar dúvidas, como o Zé Natal fez hoje com o nosso convidado Júlio Lombardi. E Júlio, obrigado pela análise, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado e volte sempre. Muito obrigado, Alexandre. Uma ótima tarde. Obrigado pelo convite. Tá aí, Júlio Lombardi, Beyond Agro, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, fazendo um alerta bastante importante sobre o que pode acontecer com os preços da soja. Num primeiro momento, a gente tem aí uma expectativa de que, para a necessidade de cobrir suas posições ainda abertas para outubro, novembro e dezembro, a China demande soja americana. Essa é uma análise trazida aí pelo Júlio Lombardi, lá da Beyond Agro, e isso poderia de alguma forma estancar esse movimento de queda nos preços que a gente está vendo acontecer. Talvez não dando estímulo para buscar novos patamares de preços, mas pelo menos estancando aí esse movimento de queda. Mas para isso a gente precisa ver a China voltando às compras lá nos Estados Unidos. Por enquanto é pertinente, porque segundo as contas do Júlio, a soja americana já é de 30 a 40 dólares por tonelada mais competitiva que a brasileira nesse momento. E um segundo momento é na hora que a gente estiver colhendo a nossa soja aqui, começando o nosso processo de exportação. O Júlio trouxe para a gente a informação de que a China se antecipou e se preparou ali para começar já a compor seus estoques para fevereiro, março e abril. No caso de março, ela já tem 52% da sua necessidade já contratada e, obviamente, isso pode ser um limitador de demanda chinesa no principal momento de venda aí da safra brasileira, ou seja, mais um ponto de atenção aí para quem está evitando vender e quem vai deixar para concentrar as vendas lá na boca da safra. Então, fica aí o alerta do Júlio Lombardi da Beyond Agro. Vamos ver como é que estão os preços, como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, dia positivo para a soja. Tirando o agosto, que está se adequando já aos números, né, do mercado, que fechou com 9 pontos mais 25 de queda, 9 dólares e 79 centes por bushel. O setembro subiu 5 pontos, fechou a 9,52. O novembro, 9,68, uma alta de 6 pontos. O janeiro, 9,86, uma alta de 6 pontos mais 25. Esses são os números da soja.
A gente tem também o milho, fechamento do milho para setembro, 3 dólares e 81 centes por bushel, subiu 3 pontos mais 25. Para dezembro também teve uma alta de 3,5 pontos a 4 dólares por bushel, o março 4,18, subindo 3,5 pontos também, e o maio 4 dólares e 28 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. E para finalizar a gente tem o trigo. Trigo que para setembro fechou com alta de 6 pontos a 5 dólares e 34 centes por bushel. Para dezembro, 5 dólares e 56 centes por bushel, 4,5 de alta. Para março, 5 dólares e 74 centes por bushel, subindo 3 pontos. E o maio, 5 dólares e 85 centes por bushel, alta de 2 pontinhos. Esses são os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.